Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre blocos econômicos, falar sobre globalização democrática, sobre o Mercosul, sobre Lula, Lavos e Porto Alegre. Bora lá? Para muitos o processo de globalização é inevitável. Por esse ponto de vista, caberia a cada sociedade se ajustar o mais rápido possível à globalização e tirar dela o melhor proveito, sob pena de ser destruída econômica e culturalmente. Entretanto, o preço a se pagar por isso pode ser a perda da própria identidade. Mas já existem algumas experiências para enfrentar esse processo de uniformização mundial. Um exemplo é a reunião de países em grupos regionais. Ao se fortalecerem, esses grupos podem fazer frente ao poderio dos países desenvolvidos, os principais beneficiários desse processo. Apesar de formada por muitas das economias mais ricas do planeta, a União Europeia é um exemplo de como enfrentar o poderio norte-americano. Na América Latina, a criação do Mercosul, Mercado Comum do Sul, envolvendo o Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai, tem dado resultados positivos. Em todos os continentes, a tendência à formação de blocos comerciais é uma característica dominante. Os Estados Unidos perceberam essa tendência e, com o Canadá e o México, formaram um acordo norte-americano de livre comércio, NAFTA. As consequências excludentes da globalização, isto é, o aumento do número de pobres excluídos dos benefícios da mundialização, tem gerado críticas e manifestações de protesto, particularmente entre os jovens. Muitas pessoas em várias partes do mundo aceitam a globalização, mas recusam seus aspectos perversos. Opõem-se à globalização neoliberal ou excludente, mas defendem uma globalização democrática. Para esses setores antimundialistas, a globalização deve vir acompanhada por uma distribuição de renda que beneficia a todos por igual e não apenas a alguns grupos. Eles também defendem o respeito à natureza e reclamam medidas para deter as agressões ao meio ambiente. Os antimundialistas estão articulados no Fórum Social Mundial, com sede na cidade brasileira de Porto Alegre. Fazem parte do Fórum Social os movimentos pacifistas, ambientalistas, socialistas, sindicalistas, diversas organizações não governamentais, as ONGs. Ele é também conhecido como Fórum Anti-Davos. É chamado assim porque foi criado em oposição ao Fórum Econômico Mundial, organismo formado por representantes de governos, economistas, banqueiros e empresários, com sede em Davos, na Suíça. O Fórum de Davos é um dos porta-vozes do pensamento neoliberal e da globalização excludente. Em janeiro de 2003, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronunciou discursos na reunião anual dos dois fóruns. Os militantes pró-globalização democrática já promoveram diversas manifestações públicas de protestos. Entre elas destacam-se as de Seattle, nos Estados Unidos, em 1999, em Praga, na República Tcheca, em 2000, e Gênova, Itália, em 2001, na qual um manifestante de 23 anos foi morto pela polícia. Em suas relações com outros países, o Brasil procura seguir tanto a tendência à globalização da economia mundial, quanto a da regionalização dos blocos econômicos. Por um lado, abre sua economia para favorecer a atuação das empresas transnacionais, por outro, dedica-se à ampliação do Mercosul. O Mercosul, criado em 1991, é um bloco econômico que reúne Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Recentemente passaram a fazer parte do bloco como países associados o Chile e a Bolívia. O acordo entre os 4 países membros prevê o livre trânsito de mercadorias, o que já ocorre com 90% da produção interna dessas regiões, e a unificação da política aduaneira. Com o tempo, pretende-se ampliar os acordos, uma união das políticas econômicas, a unificação das moedas nacionais e ao livre trânsito de mão de obra. Embora tenha passado por séria crise entre 1999, quando o governo brasileiro desvalorizou o real, e 2002, o Mercosul vem contribuindo para estreitar os laços entre os países membros. Ao mesmo tempo, com ele, o Brasil e seus parceiros comerciais se sentem fortalecidos para negociar coletivamente com os Estados Unidos a formação da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, bloco econômico previsto para agrupar todos os países americanos, exceto Cuba, sob liderança norte-americana, mas já deu com os burros na água, né? A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, em outubro de 2002, de Néstor Kirchner na Argentina, em abril de 2003, deu um novo impulso ao Mercosul. Entre janeiro e junho de 2003 já eram visíveis os esforços dos dois presidentes para fortalecer o bloco regional. Alçado à condição de verdadeiro popstar da política desde que venceu a eleição, Lula pretende aproveitar seu prestígio em alta para mostrar ao mundo que é possível globalizar a bandeira do Pacto Social. Durante 6 dias, 2 gigantescos eventos servirão de palco para Lula testar o papel que almeja conquistar, o de ser um dos principais líderes mundiais, porta-voz dos países em desenvolvimento, elo entre ricos e pobres.
Ao deixar Brasília, na quinta-feira, 23 de janeiro, Lula levou na bagagem um contundente discurso no qual prega o combate à fome e busca apoio dos endinheirados de todo o mundo ao seu projeto Fome Zero. A diminuição das desigualdades, a instituição de regras mais justas no comércio internacional e faz um apelo para evitar a guerra que os Estados Unidos de George W. Bush ameaçam detonar contra o Iraque de Saddam Hussein. Davos cedia há 32 anos o suntuoso Fórum Econômico Mundial, o FEM, que reúne poderosos empresários, banqueiros e políticos, na maioria representantes do primeiro mundo. A capital do Rio Grande do Sul abriga o Fórum Social Mundial, FSM, desde 2001, mas desde lá para cá já foram feitos em outros lugares. Lá reúnem-se milhares de ativistas de ONGs, integrantes de partidos de esquerda, artistas e pensadores críticos do chamado status quo. Mas desta vez as diferenças entre os dois eventos parecem menores. Ambos começaram com uma mesma expectativa positiva, a de receberem um convidado em comum, o Lula, mas seus participantes também reúnem-se assombrados pelo mesmo pesadelo, o da guerra que os Estados Unidos ameaçam promover contra o Iraque. A presença de Lula em Porto Alegre, acompanhado de 8 ministros, ganha um significado especial. É a primeira vez que o irreverente Fórum Social Mundial recebe um chefe de Estado. Agora, diante do anúncio de que Lula iria também a Davos, setores do movimento anti-globalização chiaram. Ele se explicou em nota oficial utilizando o próprio lema do Fórum Social Mundial. Disse que decidira ir a Davos para mostrar que um outro mundo é possível e que Davos precisa ouvir Porto Alegre. Em seu discurso em Davos, pronunciado no dia 26 de janeiro de 2003, Lula propôs um pacto mundial pela paz e contra a fome, cujo primeiro passo seria a criação de um fundo internacional para o combate à miséria e à fome nos países do terceiro mundo, constituído pelos países do G7 e estimulado pelos grandes investidores internacionais. O G7 é formado pelos Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Inglaterra, Itália e Canadá. É adaptado da revista Isto É, essa matéria, de 29 de janeiro de 2003. Vista parcial da marcha de abertura do terceiro Fórum Social Mundial, da qual participaram cerca de 70 mil pessoas em Porto Alegre em 23 de janeiro de 2003. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, até a próxima.